Olá, meus amigos e minhas amigas de Jornada Aprendiz. Este vídeo ou áudio, ele serve das duas formas, diz respeito à nossa reflexão, ao nosso momento de reflexão dessa semana, o nosso terceiro tema de reflexão, que está no livro Palavras de Vida Eterna, psicografado por Francisco Cândido Xavier, escrito pelo Espírito Emmanuel, lição 62, no campo do verbo. Há uma orientação para que o texto seja lido antes, para que possamos economizar o tempo, não tomar muito tempo com o vídeo e com o áudio, e por isso a leitura prévia. De qualquer forma, nós vamos fazer referência em alguns momentos aqui ao texto. Neste texto, nós temos uma epígrafe de Paulo. É uma carta que Paulo envia a Tito, um líder da igreja na ilha de Creta. No capítulo 2, versículo 1, Paulo orienta Tito como líder cristão. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Paulo está orientando as palavras serem direcionadas de forma a estar relacionada com o Evangelho. Aqui o nosso tema é o uso da palavra. Então, eu estou pondo ênfase nessa questão de falar o que convém à sã doutrina, porque temos reflexões a fazer sobre o uso da palavra. Com isso, nós vamos refletir aqui, primeiro, sobre a preciosidade da palavra. A palavra é um caminho que é dado ao ser humano. O ser humano tem a condição da palavra, a condição da comunicação. E a palavra é colocada no texto pelo Emmanuel como sendo um instrumento e uma ferramenta muito importante para que alcancemos a luz. Mas ela também acaba podendo e tendo o poder de nos manter nas trevas, nos manter na ignorância. O uso da palavra, portanto, é uma ferramenta. E sendo uma ferramenta, ela é bastante preciosa, porque é a partir dela que nós vamos alcançar uma série de coisas. A palavra ela não sai da nossa boca, aqui na boca. Ela vem de um processo interior. Ela vem de um sentimento que mobiliza um pensamento e ideias em torno do sentimento e se manifesta na palavra. Essa palavra, ela vai trazer, portanto, a nossa interioridade. A forma como nos expressamos, as palavras que usamos, traz a representação da nossa interioridade nas interações que temos. Assim como causa impacto nos locais onde nós estamos. Uma vez ditas as palavras, elas não têm como ser recolhidas, elas não têm como serem apagadas. Podemos nos desculpar, podemos nos justificar, mas o impacto das palavras já está dado. Então, nós temos aí dois aspectos importantes. Representa a nossa interioridade e necessariamente traz impacto no ambiente externo, nas pessoas ao nosso redor. O texto, ele é bastante preocupante quando pensamos na humanidade. Mas aqui nós temos que refletir como nós estamos lidando, como nós estamos olhando para as nossas palavras. E aí nos compete fazer um inventário das palavras, uma qualificação delas. Nós podemos dividir esse inventário de várias maneiras. Podemos
fazer por dia, por semana, por mês, ano e até a nossa vida. Podemos também, além da divisão do tempo, fazer esse inventário pelos setores da nossa vida. Podemos olhar para o padrão que temos de palavra e os usos que fazemos delas no nosso ambiente de trabalho, na nossa família, com os nossos amigos, nossos vizinhos, nos momentos de lazer. Em todos esses campos, podemos aplicar a qualificação das palavras e entender que padrão de palavras nós temos. Isso é de uma riqueza muito grande, daí, ainda falando dessa preciosidade, pela possibilidade do autoconhecimento através das palavras. Ainda podemos acrescentar nesse raciocínio o diálogo, se nós estabelecemos com as palavras diálogo ou monólogo, ou silêncio. Nós só ouvimos, nós só falamos, nós conseguimos fazer trocas importantes. Como nos posicionamos. Muito, muito importante. Um outro caminho de reflexão é a nossa reatividade. Quais as palavras que nós proferimos a partir do momento que chegam informações até nós? Como é a reação? Como reagimos? E olha que interessante, no texto o Emmanuel fala do rádio, das notícias que chegam através do rádio, porque era a forma de comunicação mais moderna e eficiente da época da publicação do livro. O nosso desafio hoje, ele aumentou bastante, porque nós temos hoje redes, internet, tempo real. Nós acessamos no momento em que buscamos informações, mas mesmo quando não buscamos, as informações chegam até nós. Sejam informações de assuntos que nem nos interessa tanto, sejam notícias do outro lado do mundo, aqui do lado, mas especialmente das pessoas que estamos em contato. Então, existem redes sociais, tem esse nome exatamente por isso, que colocam todos ao alcance de todos, os nossos conhecidos e até mesmo os nossos desconhecidos. Como nós reagimos? Quando recebemos uma mensagem, respondemos automaticamente, refletimos, escolhemos as palavras. Como acontece esse processo? Como usamos as nossas palavras no quesito reatividade? O que as nossas palavras promovem no meio em que estamos? Elas, em volume, qual o maior volume? Vai para as palavras que são críticas, que realçam negativismos, palavras pessimistas, e qual o volume vai para os enriquecimentos, para o agradecimento, para o reconhecimento, para a instrução. O que promovemos através da nossa palavra. E um item também de reflexão é do campo do conhecimento. Através das palavras, nós temos o potencial de transmissão de conhecimento. O conhecimento é transmitido desde que somos humanos, pela oralidade, mas também pela escrita, com o passar do tempo, hoje bastante pela escrita. Mas vamos nos atentar para o conhecimento que está dentro dos recursos que temos. Todos nós somos profissionais, temos conhecimento de assuntos que são do nosso interesse, que são hobby, que fazem parte de tarefas voluntárias. Enfim, nós somos recheados de vários assuntos e de vários saberes. Dentro desse campo do conhecimento, como aplicamos as nossas palavras? Nós priorizamos o compartilhamento, a partilha dos saberes, os acréscimos aos nossos semelhantes. Nós, no campo do conhecimento, mais inquietamos, deixamos lacunas, desmotivamos.
quando estamos diante daqueles que sabem muito mais do que nós, como nos portamos. E aqueles que não sabem e que temos a oportunidade de orientar, como usamos as palavras neste momento, edificando, exaltando, de que forma nós aplicamos as palavras. Eu gostaria ainda de fazer um recorte para nós espíritas. A doutrina espírita nos pede, Kardec nos orienta a instrução. Então, espíritas necessariamente são aqueles que devem estudar, que devem ler. E dentro da epígrafe dessa mensagem, fala o que convém à sã doutrina. Paulo se referiu ao ensinamento do Cristo, que é escopo da nossa doutrina espírita, e ainda temos a codificação. Então, nós temos o Consolador prometido agregado ao Evangelho, e de que forma a nossa condição de saberes espíritas e a sã doutrina do Cristo atravessa as nossas palavras na nossa vida. E aqui eu não estou me referindo às palavras que usamos na casa espírita, porque certamente nós nos portamos melhor na casa espírita por várias razões, mas especialmente porque, em geral, nós estamos mais amparados, a espiritualidade e os benfeitores espirituais estão presentes e se torna mais fácil nós ficarmos mais tranquilos e automaticamente nossas palavras se expressarem de uma maneira mais elevada. Como o saber espírita nos atravessa na nossa vida, no nosso cotidiano, né? Dentro daqueles setores da vida, trabalho, família, amigos. E um acréscimozinho a mais para nós aqui desse grupo ao qual eu pertenço, que decidimos estar aqui no curso de Educador Espírita e que nos coloca na posição de difusores do conhecimento do Evangelho e da doutrina e do Espiritismo. Uma responsabilidade. Como nós passamos a observar como devemos nos portar diante do uso das nossas palavras quando fazemos uma opção como essa. Enfim, meus amigos e minhas amigas, nós temos bastante coisa para refletir no uso das palavras, não é pouco. Fico aqui com uma metodologia expressa lá na questão 919 do Livro dos Espíritos, quando Agostinho de Hipona sugere que façamos uma reflexão todo dia. E aí, pensando nas nossas palavras, o que falamos prejudicou, feriu, atrapalhou meu semelhante. O volume delas nesse dia foi de mais crítica, de mais agradecimento. Enfim, método rápido e eficiente para mergulharmos dentro de nós, compreendermos nossa condição em todos os aspectos, mas neste momento nós podemos aplicar no uso das palavras. Vou deixar aqui a questão de forma mais direcionada para reflexão, através da análise de suas palavras ultimamente, onde você ainda identifica a falha na edificação do Evangelho. Essa é a questão para nós direcionarmos a nossa reflexão. Quero agradecer imensamente a todos por essa oportunidade, por essa experiência de fazermos o momento de reflexão desta maneira. Na próxima semana estaremos juntos reunidos para debatermos em primeira pessoa, para expormos em primeira pessoa as nossas reflexões e que possamos sempre
dar um passo à frente do outro no caminho da luz. Muita paz a todos, gratidão e até a semana que vem.